aqui outra vez, eu, a professora Rejane Martins, para discutirmos mais um tema que diz respeito a conhecimentos gerais, mas que, na verdade, é um complemento sobre o outro vídeo de número 33 que nós lançamos aqui, e que fala sobre a Escola de Frankfurt. Nesse nosso vídeo de hoje, nós vamos discutir a teoria crítica, que é exatamente a base teórica criada pela Escola de Frankfurt, na verdade baseada nas teorias de Karl Marx, que essa Escola de Frankfurt renovou e procurou dar um outro aspecto mais atualizado a todas as ideias que são eternas de Karl Marx. Na verdade, nós aqui vamos falar um pouco sobre como é que surgiu essa teoria, em que ela se constitui, e depois vamos dar um pouco, uma pequena pala sobre a metodologia utilizada para análises da teoria crítica. Com as mudanças que ocorreram no início do século XX, as ideias também mudaram para interpretar o mundo e a sociedade. O que predominava nesse início eram ideias já que vinham de séculos passados, como o iluminismo e o positivismo, e que tiveram um grande prestígio até então. Isso tudo antes de surgir a teoria crítica. O iluminismo foi gerado exatamente na Europa e que teve como principais participantes e principais elementos Hobbes, Thomas Hobbes, Voltaire, John Locke, Rousseau e Montesquieu. Inclusive, John Locke é considerado o pai do iluminismo. Na verdade, o iluminismo foi muito importante porque quebrou a ideia medieval que colocava Deus no centro de tudo. Essa teoria revolucionou a sua época porque, inclusive, porque desde a Idade Média que a Europa tinha a visão teocrática do mundo, né? E eles diziam não, que, na verdade, o pensamento humano ele teria que se centrar no ser humano, porque ele era exatamente a forma de dominar a natureza e de transformar as relações e tudo que havia. E quanto ao positivismo, nós sabemos que Antônio Conte é o principal representante dessa teoria, e ele surgiu no século XIX, né? E baseava-se no desenvolvimento social que afetava o campo da ciência, afirmando que o conhecimento que geraria um progresso infinito, né? O desenvolvimento da tecnologia, e essa evolução da organização social e o avanço moral da sociedade trariam bem-estar e a prosperidade para todos. E ele preconizava exatamente que somente a ordem, somente a organização, a visão fria do que acontecia era que poderia, exatamente positivista, que poderia provocar toda essa prosperidade e esse progresso. E nós vemos que na nossa bandeira nós temos lá ordem e progresso. Então uma frase exatamente tirada do positivismo de Comte, que vigorava, então ele tinha muito prestígio então. Agora, na visão dos acadêmicos da Escola de Frankfurt, depois de tudo isso que tinha acontecido no mundo, essas visões se desvaneciam como se fosse uma nuvem e não tinham mais sustentação para explicar o mundo novo que estava surgindo depois da guerra.
certo? No aspecto da moralidade, das relações entre indivíduos, tudo isso estava se desvanecendo. E novos fenômenos políticos, sociais e econômicos surgiam no século XX. A tecnologia que começava a se desdobrar e a trazer muitas novidades e inovações, essa iria transformar totalmente a realidade vigente, não é? E iria gestar um novo mundo onde um ser humano diferente, mais livre, mais atuante, pudesse agir como ator principal de todas as performances. As visões do iluminismo e do positivismo eram superadas e deveriam ser substituídas pela teoria crítica, pois a situação da humanidade diante dessas trágicas décadas do início do século, a situação era de regressão social e não de progresso, como essas antigas teorias preconizavam. Bom, a teoria crítica também propunha analisar as condições sociais, políticas, econômicas, não apenas como elementos de análise, não apenas para serem elementos para visualizar o que estava acontecendo no contexto, mas também utilizar esse conhecimento para transformar a realidade. E por isso é que ele estabelecia que na verdade, a ciência ela tinha que ser engajada. Ela deveria utilizar os elementos teóricos para chegar às suas conclusões em termos das pesquisas, etc. Eles rechaçavam a ideia da neutralidade axiológica que era preconizada pela visão positivista. Isso aí é um outro tema que a gente pode discutir mais adiante e que eu gostaria muito de poder trazer aqui, porque há uma discussão teórica bastante relevante a respeito do tema. Agora, outra perspectiva teórica vigente naquele momento, além das duas, era exatamente o socialismo, né? que emergia depois de ser aplicado como sistema de governo na Rússia, que virou a União Soviética, e havia um questionamento grande dos intelectuais a respeito de saber se aquele sistema estava dando certo, se o sistema poderia ser aplicado a muitos países. Logicamente que essa visão era negativa, era alavancada pela perspectiva capitalista que gostaria de ser hegemônica, como é, né? Agora, outra coisa, essa mesma corrente considerava que o marxismo estava superado, porque as ideias de Marx foram concebidas numa outra realidade, num outro contexto, e que no contexto atual de uma industrialização mais acelerada, né, onde a tecnologia era uma coisa surpreendente, na verdade, a teoria não tinha mais razão de ser para explicar tudo aquilo que estava acontecendo. E essa não era a opinião dos frankfurtianos, que diziam que, na verdade, não se devia rechaçar a teoria marxista, mas sim para atualizá-la, mantendo exatamente os postulados principais da teoria, como a mais-valia, como a luta de classes, né? Como os meios de produção, etc. Todos aqueles conceitos tinham que ser mantidos, porque ela teria apenas que se atualizar em função do que estava acontecendo. Outra coisa, uma das noções centrais do indivíduo livre em relação ao seu trabalho e construtor da história, esses parâmetros tinham que ser mantidos, porque o marxismo preconizava
liberdade do ser humano, né, nas consequências mais extravagantes que pudessem ocorrer, sempre o ser humano deveria ser o centro da discussão democrática. Outro ponto da teoria era exatamente de ver a cultura como um elemento de que se utilizava a burguesia capitalista para impor a sua hegemonia sobre a classe trabalhadora e sobre toda a sociedade, né? Desse pensamento aí, dessa perspectiva teórica, é que surge o conceito de indústria cultural. Ele achavam também que se deveria construir uma análise baseada na visão multidisciplinar da realidade. Você não apenas se utilizaria da visão da psicologia, por exemplo, da economia, da sociologia de forma diferenciada, mas sim essas ciências deveriam trabalhar em conjunto para poder explicar melhor o que acontecia na realidade. Eu gostaria de falar um pouco sobre o método de análise marxista que foi apropriado pela teoria crítica e que se chama dialética. Esse conceito ele não foi exatamente criado por Marx, mas que lhe deu uma nova visão. Ele vem desde os filósofos da antiguidade, Sócrates, Platão, Aristóteles, todos eles utilizaram, e outros também, utilizaram o conceito da dialética para fazer as suas colocações, para lançar suas ideias. E Marx tomou, já modernamente, o conceito de Hegel, que também o utilizava. Então, Marx considerou que a realidade do mundo deve ser analisado na sua totalidade. E você não pode fraccionar para poder fazer análise. Você deve tomar como um todo. E isso se faz, essa análise se faz através da contradição. Então, que seria o seguinte, você tem um conceito, uma ideia que é lançada, e para estudá-la, para analisá-la, você deve utilizar um outro conceito que seja antagônico a esse. Então, e daí surge esse conflito. E o que vai surgir daí seria um conceito bem diferente dos dois, que tem partes dos dois, mas que é um conceito novo. Então, porque Hegel dizia que o princípio que rege o mundo são identidade, diferença e coerência. A identidade seria, vamos chamar, a tese que a dialética marxista estabelece. A identidade seria a tese, o conceito. A diferença seria chamada de antítese, que seria o conceito que vai contradizer essa tese. E a coerência seria exatamente a síntese de um outro conceito novo, que não seria uma junção dos dois, mas que teria uma outra configuração, uma nova configuração que surgiria desse conflito e que se tornaria, vamos dizer, um consenso.